Saudações tricolores! Fala, galera. Estamos chegando aí para fazer aí um bate-bola sobre o jogo do último domingo do Fluminense, né? Avaí 0, Fluminense 3. A gente não chegou a fazer pós-jogo, então vou fazer uma coisa rápida, só para não passar em branco, né? A vantagem da gente fazer bem tardiamente é que vocês já viram todos os outros, agora podem ver o nosso. Eu, pelo menos, eu gosto de ver. Eu gosto de ver todas as lives de pós-jogo. Eu vejo a grande maioria, tá? Eu não vejo todas, mas eu vejo a grande maioria. Só que todas são muito longas. Então não tem como ver todas assim que acabam os jogos. Eu gosto de ver assim que acabam os jogos, mas não tem como ver todas. Então eu escolho uma, vejo assim que acaba os jogos, o jogo, e depois eu vou vendo as outras, né? Conforme os dias vão passando. Tem dia que eu vejo live de pós-jogo quase uma semana depois. Mas eu gosto de ver, eu gosto de saber o que as pessoas têm a falar, o que os caras têm a falar sobre os jogos, né, do Fluminense. E claro que é sempre um aprendizado, né, um embasamento. Eu acho importante, eu acho legal, eu acho bacana, tá? E claro que a gente tem um compromisso com vocês de fazer, tá? Vocês que seguem a gente, que estão sempre comentando nossos vídeos, aí esperando. Tem gente que espera a gente aparecer falando sobre os jogos e sobre o momento do clube, para poder também trocar uma ideia, conversar. Então a gente, em respeito a vocês também, a gente vem fazer, mesmo que seja aí 2 dias depois do jogo ter acontecido. Vamos falar? Primeiramente quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. A gente está com uma boa crescente aí, né? Mas a gente espera ainda chegar a 1000 inscritos para poder fazer nossas lives direto no YouTube. Dá um like no nosso vídeo, compartilha, enfim. Dá ajuda pra gente. Tem muita gente ajudando a gente, cara. Se eu parar aqui para agradecer, eu vou com certeza ser injusto e esquecer alguém. Então, eu generalizo, e a todos que estão nos ajudando, muito obrigado, tá bom? Então vamos falar rapidinho, né? Destaque para o início ruim do Fluminense, né, no jogo. Naqueles 10 primeiros minutos ali, mais ou menos, a gente tinha a impressão de que ia ver o Fluminense dos jogos anteriores, contra do América, no segundo tempo do Atlético Goianiense. Então já bateu meio que um desespero, né? Porra, não é possível, cara. Que a gente vai jogar de novo dessa forma, de novo vamos errar pra caralho, de novo. E aí eu ouso a dizer que se o Avaí fosse um time mais qualificado, a gente começaria o jogo perdendo de 1 ou 2-0, tá? E poderia ter começado perdendo mesmo sendo esse time do Avaí. Mas acredito que pelo fato da gente ter se encontrado no jogo depois, das coisas terem dado certo depois, a gente até viraria esse jogo. Mas foi um início muito ruim que preocupou todo mundo. A zaga mais uma vez errando demais na saída de bola. Eu digo a zaga, a parte defensiva, né? Errando demais com aquela porra daquele toquinho lá atrás. Cara, isso é muito preocupante, né? Há quantos jogos a gente já fala nisso? Há quanto tempo a gente já fala nessa questão da saída de bola, que é muito ruim do Fluminense, tá? Eu já falei que o Diniz tem uma ideia muito legal, mas no lugar errado, que aqui no Brasil tu não tem jogadores com essa qualidade toda que ele acha que tem para sair jogando não, porra. Mas enfim, o início foi muito ruim, mas pelo menos a gente conseguiu entrar no jogo, né? Uma coisa que até era bem provável, porque o time do Avaí é muito ruim, e a gente acabou dominando as ações, dominando o jogo, e saiu esse placar aí, essa goleada de 3-0, que a gente nem esperava que fosse sair 3 gols não, mas enfim. Que bom que a gente conseguiu entrar no jogo, que bom que a gente conseguiu encaixar o nosso jogo, né? Teve até um momento ali que o dinizismo ficou 100% on, né, no gol do Martinelli, que fez uma ótima partida. Vale destacar, né, a partida que o Martinelli fez. E também o Iago. O Iago fez uma grande partida. Já vou falar do Iago, tá? O Calegari. Vou falar do Calegari aqui. O Calegari. Eu já falei aqui sobre essa parada do Diniz querer improvisar. Eu acho que o que ele falou contra o América Mineiro, que vai jogar quem quiser jogar, quem estiver com vontade de jogar,
Cara, isso me parece que ele entende que o Cristiano não quer jogar, ou não faz questão de ser titular, enfim, tá acomodado no banco, enfim. Não tô falando que eu acho, não, eu tô falando que eu vejo por quê. Se ele me fala que vai jogar quem ele vê que quer jogar, e ele primeiro insiste demasiadamente com o Caio Paulista, e depois ele vê que o Caio Paulista não dá certo, ao invés de colocar o jogador da posição, coloca o lateral direito improvisado, quer dizer que, assim, eu entendo que ele vê que o Cristiano não tem vontade de jogar, ou não faz questão de ser titular, ou tá acomodado no banco. Porque o Calegari, primeiro que ele não é... Ele é lateral, hoje ele é lateral, né? Eu cansei de falar isso, inclusive junto com os meninos. Cara, o Calegari era volante, tá? Jogou improvisado na lateral direita. Mas a partir do momento que ele sobe pro profissional nessa posição, e todos os jogos daí pra frente são nessa posição, cara, ele é lateral direito. Mas ainda assim está improvisado na lateral esquerda, né? E aí eu não vou mais ficar pedindo aqui para ele botar o Cristiano, porque eu já vi que ele não vai botar. Não era a vontade dele botar. Porque senão ele tiraria o Caio Paulista, eu entendo assim, para botar o Cristiano. E não para botar o lateral direito reserva improvisado, tá? Mas o Calegari também começou muito mal. E aí eu não acho nem que é porque ele é muito ruim, não. Eu acho que, assim, ele começou muito mal no ritmo do time. O time também começou muito mal. O Calegari errou muito pelo lado direito, né? As jogadas do Avaí eram todas pelo lado esquerdo de ataque, em cima do Calegari, e quase fizeram gol por ali. Até mais de um. Então ele também começou muito mal. Depois ele se equilibrou junto com o time e fez uma partida honesta junto com o time. O time não fez uma partida brilhante, não. Fez 3-0, mas não foi uma partida brilhante. Muito pelo fato também de começar muito mal no primeiro e no segundo tempo. Então o Calegari começou mal junto com o time e subiu de produção junto com o time. Mas realmente, o momento que ele foi muito mal. Tá? Mas provavelmente, eu acho que o Diniz deve botar ele de novo contra o Botafogo, cara. Eu não faria isso, eu botaria o Cristiano. Mas acho que o Diniz vai botar o Calegari. Espero que ele comece o jogo de domingo melhor, tá? E que seja mais efetivo também, porque assim, ele depois não comprometeu, mas também não foi importante para a vitória, tá? O Iago Felipe é um jogador aqui que, se vocês forem ver alguns pós-jogos que eu fiz sozinho, eu até cheguei a criticar junto com os meninos, cheguei a criticar muito o Iago, mas sozinho os pós-jogos que eu fiz sozinho, que foram aqueles mais devastados, né? Que eu tava pilhado pra caralho. Eu pedia muito a barração do Iago, porque ele estava de fato muito mal, tá? E da mesma forma que eu pedi a barração do Iago, porque eu achei que ele estava muito mal, eu comecei a achar que ele tinha que ter mais oportunidades. Não é ser titular absoluto, eu não pedi a titularidade do Iago, mas o Iago, quando ele saiu, ele era faixa de capitão titular absoluto, tá? E estava muito forçado, porque ele é um péssimo capitão e estava numa péssima fase. Só que ele ficou muito tempo fora do time. Muito tempo quando era uma boa opção para ele entrar, para mudar o estilo do time num jogo, para defender um pouco mais, seja lá para o que fosse. Era uma opção porque o Iago é um bom jogador e não estava sendo usado. Tá? Ele preferia botar algumas peças muito piores do que o Iago. Isso aí a gente questiona, porra. Tudo bem que eu pedi a barração do Iago. Só que eu também peço uma nova chance. Todo mundo pode ter uma nova chance, cara. Então, o Iago teve essa nova chance, até surpreendeu todo mundo, me surpreendeu. Acho que o Diniz acertou na escalação, porque um jogo fora de casa, num campo pesado, acho que foi mais seguro, uma escalação mais segura. E o Iago é aquele jogador que é volante, mas ele participa muito na frente. Então ele podia efetivamente ajudar o Ganso. Eu acho que o Iago entra, eu não sei se nesse jogo ele entraria de qualquer jeito, porque ele estava fora de casa. Embora não tenha torcida, não tenha tido torcida, há essa preocupação defensivamente. A zaga estava muito exposta, a zaga erra muito para sair a bola. Então eu não sei se o Natan tivesse à disposição, acredito até que o Iago entraria jogando, tá?
Mas eu acho que ficou sim uma boa opção. Agora, eu acho que a formação ideal é quando o jogo quando for um jogo em casa, ou quando um jogo não oferecer muito risco, né? Não for um jogo muito pesado, eu acho que o ideal é aquele 4-4-2 básico com Ganso e Natan. Podendo mudar, podendo alterar, para ele recuar um pouquinho mais, trazendo o Iago, tirando o Natan. Ou o Ganso, né? Dependendo da minutagem do jogo. Eu acho que ficou bem interessante. O Iago ajudou a gente. O Iago fez uma boa partida. Quase fez um golaço, né? Ele chute e eu acho até que ele não quis cruzar aquela bola. Eu acho que ele quis chutar no gol mesmo. Eu acho que ele viu o goleiro. Você vê que ele olha pro goleiro, ele viu o goleiro um pouco adiantado, né? Foi ousado pra caralho. Eu acho que ele chutou aquela bola pra fazer o gol e quase fez. E aí o Cano, oportunista do jeito que é, tava muito bem posicionado e fez o gol. Gostei da partida do Iago. Acho que agora a tendência é que ele receba mais oportunidades, né? Espero. Gostei muito do Marrone não ter sido usado, embora o Felipe Melo tenha sido. Mas, quem sabe, né, cara? O Diniz tá abrindo um pouco a cabeça e tá aí vendo, enfim. Ainda tem campeonato pela frente, cara. A gente ainda precisa precisa dos resultados, não só para terminar o ano de forma digna, não, mas para garantir essa vaga na fase de grupo da Libertadores. Para título não dá mais, até algumas rodadas atrás a gente sonhava com título. Ainda acho que o título não está garantido pelo lado do Palmeiras, tá? Porque são 8 pontos de diferença para o Inter. Acho que vai ser o campeão, mas acho que não está garantido. Enfim, não sei se vocês conseguem entender minha cabeça. Mas também não é mais um problema nosso. Internacional e Palmeiras, infelizmente, não são mais problema nosso. E eu espero que o Inter volte a ser problema nosso, porque tem como a gente chegar ainda nele. Mas enfim, e a questão da classificação, é muito importante a gente pontuar o máximo possível. Por quê? Dependendo, né, do que acontecer na Copa do Brasil, na Libertadores, até o G6 pode dar a fase de grupo. Até os 6 primeiros. Tá? Então a gente fica, se realmente confirmar isso, a gente fica numa probabilidade muito forte, muito grande de ir para a fase de grupo. É claro que a gente quer garantir o G4, por quê? Para não depender de mais porra nenhuma. Os 4 primeiros estão certos, independente de qualquer coisa. Né? Para não ficar dependendo de torcer para um, torcer para outro, para ir para Libertadores, para ir para a fase de grupo. Não, vamos garantir o nosso G4, porque foi o campeonato que a gente fez o ano todo, né? O campeonato todo foi para G4, porra, no mínimo. Então vamos terminar do jeito que a gente começou. Quer dizer, começou não, que a gente começou bem mal, né? Mas do jeito que a gente se manteve durante o campeonato. Acho importantíssimo. Vitória importantíssima. Não dá, porque o Avaí, o penúltimo colocado, cara, foda-se, não é problema meu. Eu tinha que fazer o que eu fiz. Cheguei lá e porrei. Entendeu? Eu não vou nem falar do Atlético Goianiense, né? Que era o último, né? Um dos últimos, sei lá, também. A gente perdeu, porra. Então, essa questão de ser o penúltimo, tá na zona de abaixo, não quer dizer, porra, é o Fluminense. Que o Fluminense adora aprontar. Mas não fez o que tinha que fazer, pô. Foi lá, botou 1, botou 2, botou 3, ganhou o jogo e acabou. É isso. O fato do adversário ser fraco, cara, problema deles, foda-se eles. Né? Enfim. Germancano é muito louco, né? Eu já falo isso há algum tempo aqui, ele é muito louco. Porra, o cara com 15 segundos ele dá um chute no meio de campo tentando fazer gol. Peraí, Cano. Eu cheguei a falar no Twitter que se o Cano caprichasse um pouco mais para finalizar, ele não tinha 36 gols na temporada, ele tinha uns 50. Porque ele não é um exímio finalizador, opinião, deixe que vos fala, tá? Minha opinião. Eu não acho o Cano um exímio finalizador, não. Mas também ele tá longe de ser ruim com a bola no pé, como o pessoal fala, tá? Mas não é um exímio finalizador. A especialidade do Cano, na minha visão, nesses meses que ele tá no Fluminense, é posicionamento. O cara é muito oportunista e se posiciona muito bem. Tá? Não julgo pelos gols que ele perdeu, só pelo chute do meio de campo, que foi ridículo aquilo, coisa de doente mental. Mas os gols que ele perdeu, cara, faz parte. Ele perdeu 3, mas fez 1, porra. Entendeu? Faz parte. O cara vai chegar na cara do goleiro, vai chutar em cima do goleiro, vai chutar pra fora. Isso acontece. Romário perdia gol assim às vezes. Muito raro, mas perdi. Então o Cano vai perder também. Não critico o Cano, não julgo o Cano por causa disso, não. Agora eu julgo pelo chute do meio de campo.
Mas de qualquer maneira o cara foi lá, oportunismo, bem posicionado, meteu o dele e fez o L e pronto. É isso que a gente espera do artilheiro do campeonato, tá? Quem mais que eu vou falar aqui? Vou falar do jogo, né, de domingo. Vou falar do Fábio também. O Fábio, mais uma vez, fez uma grande partida. Assim como... Não vou falar que ele fez uma grande partida contra o América nem contra o Atlético Goianiense, porque a gente perdeu. Mas foi bem contra o América Mineiro, foi bem contra o Atlético Goianiense, foi bem no Fla-Flu, foi bem domingo, mais uma vez, contra o Avaí. E dessa vez a gente sai mais feliz com o Fábio, porque além dele ter ido muito bem, e evitado até, de repente, ou uma derrota, ou um empate, ou um ou dois gols, ele saiu de boca fechada, não falou nada, né? E é isso, Fábio, é isso que a gente pede para você fazer. Fazer o seu trabalho, né, mostrando a importância que você tem, a qualidade que você tem, e sem falar merda. É isso que a gente quer de você, Fábio, tá? Mas se você quiser falar alguma coisa, pode falar, porra. Pode falar. Fala do Fluminense, fala da torcida, como é bonita. Só não vai falar merda como você falou da última vez aí, né? Bom, para Fluminense e Botafogo, gente, para fechar aqui esse pós, não é carne assada, tá? Vamos parar com essa parada de que... Cara, na hora da zoação, ok, é bairro, não adianta ser vendido, seu destino é fracassar, papapá, ok, é muito legal zoar, tá? O Gum é maior que o Botafogo, mas a gente precisa também ter um pouco de juízo e seriedade, né, cara? É o nosso adversário mais antigo do Brasil, né? Nosso clássico mais antigo, é o clássico mais antigo do Brasil. Um clássico que tem muita história, muita tradição. O Botafogo faz um campeonato muito irregular, né? Flerta com a zona de rebaixamento, ao mesmo tempo que flerta com a zona da pré-Libertadores, no mínimo ali. Então ele ainda tem algo a brigar. Talvez até mais que o Fluminense. Porque o Fluminense, o que ele tem a brigar agora já é 4 pontos. Né? Fase de grupo e ponto. O Botafogo, embora não se assuste mais com a zona de rebaixamento hoje, pode passar a se assustar daqui a 2 jogos, se perder os 2 jogos. Já perdeu o último jogo. E ao mesmo tempo ele está em busca aí dessa vaga na Libertadores. Seja na fase de grupo, seja na pré. Tá nessa vibe. Então tem mais coisas a brigar do que a gente. É preciso tomar cuidado, é preciso respeitar. O Botafogo não é nenhuma carne assada. O Botafogo é mais qualificado que o Avaí. Tá? O Botafogo é mais qualificado que o Atlético Goianiense. E até do que o América Mineiro. Então vamos tomar cuidado. Tá? Agora, torcida vai ser nossa. Né? Eles devem ter 10%. Eu acho que foi isso que aconteceu no Engenhão no primeiro turno. Né? 10% nosso. Então é isso que deve acontecer no domingo. A torcida vai ser nossa. Mando de campo nosso. A gente precisa se impor. E a gente precisa ganhar o jogo. Tá? Assim como eles precisam, a gente também precisa. Não é moleza, não é carne assada, mas nós somos superiores. O time do Fluminense é melhor. Embora eu pregue muito respeito ao Botafogo, óbvio, né, a instituição, eu acho que a gente tem que exigir sim uma vitória. Lembrando que, na minha humilde opinião, clássico é clássico. Não existe favorito independente dos times, independente da camisa, independente das séries, das divisões. Clássico é clássico. Eu digo isso para Fla-Flu, para Fluminense e Vasco, para Fluminense e Botafogo. Tá? Não tem favoritismo. Para mim, tá? Para mim não tem nem no Fla-Flu, nem no Fluminense Vasco, nem no Fluminense Botafogo. Independente dos times, independente das divisões, vocês fiquem à vontade para discordar de mim, mas eu não boto o Fluminense como favorito para domingo, como não boto o Botafogo, como não botei no Fla-Flu, como não botei... Não boto. Clássico é clássico, há de se respeitar. Porém, a gente precisa se impor, porque a gente tem um time melhor, a gente joga em casa, com a nossa torcida, e sabendo que uma vitória é importantíssima. Todas as vitórias daqui para frente serão importantíssimas nessa nossa luta aí para chegar, para se firmar no G4. Chegamos ao G4, voltamos ao G4 porque o Corinthians não jogou. Quer dizer, não foi porque o Corinthians não jogou, porque o Corinthians podia ter jogado e perdido. Enfim, voltamos ao G4. Espero que daqui para frente a gente permaneça, né, e que tire o máximo possível aí de diferença aí pro terceiro e pro segundo colocados. Vou tentar estar no Maracanã. O horário é ótimo, tá? Eu reclamo pra caralho de horário aqui sempre, de dia, de horário, mas o horário do jogo é ótimo, é domingo,
4 horas da tarde, isso é perfeito para quase todo mundo. Para mim, nesse domingo especificamente não vai ser, porque eu vou trabalhar, eu não sei ainda o horário que eu vou estar disponível. Mas se eu puder, eu vou estar no Maracanã no domingo. Quero muito estar, eu sempre quero muito estar, né? Vocês sabem. E o meu palpite é um jogo pesado, um jogo difícil, um jogo duro, um jogo pegado. E 2-1 Fluminense. Tá? Acho que é só isso, vou ficando por aqui. Passou bastante tempo do jogo, não dá pra gente ficar falando muito sobre o jogo de domingo, de que já passou, já tem outro no domingo que vem. Vamos firme, tá? Para confirmar aí, para carimbar a nossa vaga nesse G4. Agradecer a todos que nos acompanham, que comentam nossos vídeos, que compartilham nossos vídeos, que curtem nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal, ajudem a gente a crescer. Saudações tricolores, não se esqueçam que isso aqui é Fluminense pra caralho. Vamos lá, até domingo.